Hoje iremos abordar um assunto bem interessante. Na verdade, é um assunto sobre planejamento de uma gravidez saudável. E eu optei por falar sobre 10 dicas fundamentais para você que deseja obter uma gravidez de forma espontânea, natural e, obviamente, sem nenhuma complicação. Então, vamos lá. A primeira dica é que você sempre questione o seu médico ginecologista se ele também realiza o acompanhamento obstétrico. Claro, em nossa formação médica, o ginecologista tem formação também para dar assistência a segmento pré-natal e parto, porém, muitos profissionais que atuam na área da ginecologia não necessariamente atuam dentro da obstetrícia. E claro que é fundamental para que você obtenha resultados positivos que você confie no trabalho do seu médico, porque isso vai melhorar o elo, vai melhorar o vínculo entre vocês e confiança é primordial para ter um pré-natal seguro. Segunda dica, toda mulher que deseja engravidar tem que coletar os exames pré-concepcionais. Os exames pré-concepcionais são exames gerais de sangue e ultrassonográficos e eles servem para avaliar se a sua saúde está adequada ou não. Muitas doenças, como por exemplo a diabetes, o hipotireoidismo, o colesterol alto, podem passar desapercebidos e não gerar nenhum sintoma. Então é primordial que a paciente que deseja engravidar faça uma avaliação pré-concepcional antes de tentar iniciar a relação sexual desprotegida para obter uma gravidez. Terceiro ponto importante, a terceira dica. Toda tentante, que é o termo que a gente utiliza para as mulheres que desejam engravidar, devem utilizar o ácido fólico antes da gravidez. Estudos científicos mostram que pelo menos 3 meses antes de iniciar as tentativas é adequado que a mulher utilize o ácido fólico. Na verdade, o ácido fólico ele é a vitamina B9 e é fundamental para evitar que o bebê desenvolva problemas na coluna vertebral. De preferência, esse comprimido deve ser ingerido sempre pela manhã em jejum, uma vez ao dia. A partir do momento em que você obtém o teste de gravidez positivo, você deve manter o uso dessa medicação por pelo menos os 3 primeiros meses da gravidez. Quarta dica, e essa dica é uma dica muito boa, principalmente para as pacientes que são portadoras de doenças crônicas. Então, as pacientes que são portadoras de lúpus, ou pacientes que são hipertensas ou diabéticas, vocês devem passar com os seus respectivos médicos. Então, no caso de paciente hipertensa, passar com um cardiologista. No caso de paciente diabética, passar com um endocrinologista. Para quê? Para que seja feita uma adequação das medicações. Muitas vezes, as medicações para controle da pressão, ou até mesmo as medicações para controle da diabetes, não podem ser utilizadas durante a gravidez, porque elas podem passar pela placenta e acometer o bebê. Então, antes de iniciar as tentativas, é claro que a paciente tem que estar com a pressão adequada e com os níveis glicêmicos também dentro da normalidade. Nossa quinta dica, ela é muito difícil de ser realizada porque, na verdade, ela é a mudança do estilo de vida. Toda mulher que deseja ter uma gravidez saudável tem que também ter um estilo de vida saudável. Então, tem que ter uma dieta adequada. Não adianta querer aumentar a ingestão de fritura, gordura ou até mesmo de carboidratos complexos, porque tudo isso interfere na oxigenação do bebê na hora do nascimento. Então, uma dieta adequada diminui o risco de você aumentar o colesterol durante a gravidez e, consequentemente, os vasos sanguíneos vão enviar mais sangue para o bebê e ele, consequentemente, terá uma vitalidade melhor. Sexta dica, praticar atividade física. Muitas mulheres deixam de praticar atividade física antes da gravidez e elas começam a se preocupar com isso no momento em que elas obtêm o resultado positivo, o beta-HCG. Mas, nesse caso, o ideal é que a paciente comece a fortalecer a sua musculatura e comece a praticar atividade física aeróbica pelo menos 3 vezes por semana. Claro que atividades de alto impacto não são recomendadas, mas como já foi dito, atividades de fortalecimento, como por exemplo, atividades de grupos musculares, principalmente bíceps, tríceps, peito e costas, atividades como hidroginástica ou natação, pilates e yoga, são super recomendados nessa fase das pacientes que estão tentando engravidar. A sétima dica também é muito importante. Pacientes que são tabagistas ou pacientes que bebem devem necessariamente suspender o tabagismo e o etilismo. Muitas pacientes me perguntam, mas doutor Bruno, se a gente de repente ingerir um copinho de álcool durante a gravidez, isso faz mal?
A minha resposta é sim. Nós não temos nenhum estudo científico comprovado que garante que pacientes que bebam ao menos pelo menos um copinho de vinho por dia, nós não temos certeza se essa ingestão está sendo benéfica ou não ao bebê. Então, não. Vocês não podem ingerir nenhuma bebida alcoólica durante a gravidez. E o tabagismo também é importante. A gente tem vários estudos que demonstram que as pacientes tabagistas, geralmente elas têm um quadro, uma tendência a entrar na menopausa mais precocemente. A nicotina, ela pode afetar diretamente a produção e a qualidade dos óvulos. Então, as pacientes que fumam têm uma tendência maior a ter infertilidade. E por último, tanto a nicotina quanto o monóxido de carbono podem causar restrição de crescimento do bebê. Então, as mães que continuam fumando durante a gravidez, elas têm uma tendência maior a ter bebês com um tamanho um pouco mais reduzido, com uma taxa de sofrimento fetal um pouco maior. A 8ª dica é correlacionada com o peso. Você tem que sempre ficar muito atento ao peso. E eu digo isso com relação aos extremos. Tanto pacientes que estão com sobrepeso, como pacientes que estão desnutridas, elas têm que tentar manter o índice de massa corpórea entre 18 a 25. Esse cálculo é obtido por meio do peso e da altura. Então, caso seja necessário, é fundamental que a paciente realize um acompanhamento nutricional prévio à obtenção da gravidez, pois estudos já mostraram que tanto pacientes desnutridas como obesas têm uma tendência maior a abortamento e parto prematuro. A 9ª dica está correlacionada com saúde bucal. Muitas pacientes me questionam se é necessário realmente passar em avaliação com o seu dentista e a resposta é sim. É importante que você tenha a certeza que a sua saúde bucal está adequada, que não exista nenhuma infecção, nenhum abscesso contendo bactérias que possam vir a dificultar a implantação do embrião dentro do útero ou possam vir a aumentar a taxa de abortamento. A minha última dica, ela está correlacionada com o conhecimento do seu próprio ciclo menstrual. A partir do momento em que o médico libera você para iniciar as atividades sexuais sem uso de métodos contraceptivos, é fundamental que você tenha um conhecimento do seu organismo, um conhecimento do seu ciclo menstrual. O ideal é que a mulher tenha ciclos menstruais regulares, apresentando a menstruação pelo menos uma vez por mês. A partir do momento em que os ciclos são regulares, ou seja, que apresentam um intervalo de mais ou menos entre 28 a 30 dias, é ideal que a paciente tente concentrar as relações sexuais, principalmente do 12º ao 16º dia do ciclo menstrual. Você não precisa ficar preocupada se você não obtiver a gravidez no primeiro mês de tentativa ou no segundo mês de tentativa. Mais ou menos cerca de 20% dos casais tentando engravidar conseguem obter a gravidez no primeiro mês. Essas taxas são cumulativas e ao redor do primeiro ano de tentativa, cerca de 85% das pacientes obtêm o tão sonhado beta-HCG positivo. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês sigam à risca as minhas 10 dicas e que em breve a gente se encontre. Até mais!